Paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite para todos. Prazer estar com vocês mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. O meu estudo hoje ele vai focar a divindade do Espírito Santo. E nós vamos trabalhar essa questão com a seguinte pergunta: será que o Espírito Santo é Deus? Como é que a Escritura apresenta o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia Sagrada como uma pessoa? Será que a Bíblia Sagrada apresenta o Espírito Santo como Deus? Ou será que o Espírito Santo é apenas uma força impessoal, uma força ativa, como aceita as testemunhas de Jeová? Eu quero logo aqui lhe dizer que eu estou fazendo ultimamente uns vídeos apologéticos e, vamos dizer assim, de caráter combativos. Ou seja, estou combatendo alguns ensinos de certas seitas. E por que eu estou fazendo isso? É porque eles se dão ao direito de chegar também no YouTube e propagar as suas heresias, os seus ensinos tortuosos. E assim eles fazem a cabeça de muitas pessoas. Então eu estaria sendo um covarde, sabendo qual é a verdade, sabendo o que diz a Bíblia Sagrada, e simplesmente ficar de braços cruzados, vendo eles ensinarem errado e eu só contemplando. Não, o meu espírito não é esse. Não tenho esse espírito passivo. Meu espírito é ativo. Ok, amados? Então é por isso que eu estou fazendo esses últimos vídeos apologéticos. Na verdade, os meus vídeos, seja qual for o tema, eles têm um caráter apologético. Então vamos aqui para a primeira passagem. E nós vamos comparar passagens e o meu objetivo aqui é te mostrar que o Espírito Santo, ele é Deus. E para isso nós vamos usar nada mais, nada menos do que a Bíblia Sagrada. Vamos para Isaías 6, 9 a 10. Primeiramente eu quero ler Isaías 6, 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Veja que Isaías está dizendo que teve uma visão e viu sentado num trono o Senhor. Aí nós vamos aqui para o versículo 9, que diz, versículo 8: então disse, depois disso ouvi a voz do Senhor. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, o Senhor: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que se assole as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Então você vê que estas palavras, principalmente dos versículos 9 a 10, quem está falando é o Senhor. E ele diz: vai a este povo e diz: ouvindo ouvireis e não entendereis. É o Senhor quem está falando aqui. O Senhor aqui nós sabemos que é o Senhor Deus. Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, queridos, nós vemos que essas palavras elas são atribuídas, vamos aqui por ordem, lá em João 12, João capítulo 12, versículos 40 a 42, essas mesmas palavras aqui, que Isaías fala aqui no versículo 9, que diz: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser curado. Essas mesmas palavras elas são citadas em João, capítulo 12, versículos 40 e 42. Só que o evangelista João ele aplica essas palavras
ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele vê essas palavras de Isaías como palavras de alcance profético, palavras que não olham apenas para os dias de Isaías. Ainda que não negamos que aqui tem alguma coisa a ver, sim, principalmente, em primeiro lugar, com os rebeldes judeus dos dias de Isaías. Porém, nós sempre defendemos que a Bíblia ela apresenta, na maioria das vezes, num texto, dois aspectos. Um aspecto histórico e um aspecto a longo prazo profético. O que nós temos aqui não é diferente. Nós temos aqui palavras sendo dirigidas para os judeus rebeldes dos dias do profeta Isaías, que nós temos aqui o profeta Isaías sendo comissionado por Deus, por Yahvé, pelo Senhor, para pregar aos rebeldes da casa de Israel. O profeta Isaías, por sua vez, a missão do profeta Isaías, ela tem, vamos dizer, uma sombra, ou ela é uma sombra. O que Isaías fez aponta, em última instância, em último grau, para a missão messiânica. Por isso é que João aplica essas palavras ao ministério de Jesus Cristo. E em João 12, João capítulo 12, versículos 40 a 42, você lendo lá, você vai ver que essas palavras, o evangelista João, ele transfere, ou ele aplica, ele faz uma aplicação ao Messias e ao seu ministério. Em outras palavras, o Senhor que João vê aqui sentado num grande trono não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus do Antigo Testamento, que no Novo se encarnou. Porém, como o meu objetivo aqui é provar a divindade do Espírito Santo, as mesmas palavras nós encontramos em Atos 28, Atos capítulo 28, queridos. Eu vou ler aqui para vocês. Atos capítulo 28, versículo 25 a 27, que diz: E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Espera aí. Ouça o que Paulo está dizendo, querido. Bem falou quem? Quem falou? Paulo diz, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, por quem? Pelo profeta Isaías. E o que foi, Paulo, que o Espírito Santo falou pelo profeta Isaías? Ouçamos o apóstolo Paulo dizendo, vai a este povo, peraí. Mas no Antigo Testamento lá está dizendo que foi o Senhor, Adonai, Yahvé que falou, foi o Senhor que Isaías viu sentado no trono. Lá em Isaías está dizendo que foi o Senhor, foi Yahvé, foi Adonai quem falou. Mas aqui Paulo está dizendo que quem falou foi o Espírito Santo. Prossigamos. Que diz, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os seus olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e convertam e os cure. Queridos, vocês verem aí que as mesmas palavras, meus irmãos, as mesmas palavras que nós encontramos em Isaías, capítulo 6, versículo 9 a 10, elas foram associadas a Cristo e a seu ministério, e Paulo, ele claramente diz exatamente assim, bem falou o Espírito Santo. Ora, Paulo não só diz bem falou o Espírito Santo, como ele repete, ele diz o que o Espírito Santo diz. E quando Paulo vai dizer o que o Espírito Santo diz, ele recorre a Isaías 6, 9, 10. Então aqui é só uma questão de lógica e de comparação. Se lá no Antigo Testamento, em Isaías, quem diz estas palavras, vai e diz este povo, e o que você já sabe, quem está falando no Antigo Testamento é o Senhor, aquele Senhor que foi visto num trono por Isaías. E se Paulo atribui aquelas palavras ali de Isaías ao Espírito Santo, amigo, agora olhe para mim. Vamos aqui analisar. Se lá no Antigo Testamento é o Senhor, e ele diz aquelas palavras, e as mesmas palavras Paulo coloca na boca do Espírito Santo, e ele diz que foi o Espírito Santo quem falou, qual é a conclusão óbvia que nós tiramos? É que o Espírito Santo é
o Senhor. Não tem outra conclusão. A conclusão óbvia, a conclusão lógica é que aquele Senhor visto sentado num trono era o Espírito Santo. Aquele Senhor assentado num grande trono alto e sublime que Isaías viu era o Espírito Santo, queridos. Assim como aquele Senhor era Jesus Cristo. A forma como eu entendo a Trindade, eu quero dizer aqui para vocês, é uma forma totalmente bíblica, porque as mesmas palavras são atribuídas. Se você quer entender ao Pai no Antigo Testamento, as mesmas palavras no Novo são aplicadas a Jesus em João 12, 40 e 42. As mesmas palavras Paulo aplica ao Espírito Santo. Qual é a conclusão óbvia que eu tiro daí? É que o Deus que aparece no Antigo Testamento, o Deus que falou para Isaías, o Deus que comissionou o profeta Isaías, Paulo diz que este Deus é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, que é o Senhor que está falando, então logo o Espírito Santo é Deus. Logo o Espírito Santo é Senhor. Logo o Espírito Santo é aquele que Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E você pode dizer, mas professor Nathaniel, mas o Novo Testamento não diz que o Espírito Santo é o Senhor. Será? Será que o Novo Testamento não diz jamais que o Espírito Santo é Senhor? Vamos ler aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e capítulo 3, e versículo 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, em diante, diz: mas quando se converterem ao Senhor, no grego Kyrios, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. Ouça bem a leitura. Ora, o Senhor é Espírito. Outras versões diz: ora, o Senhor é o Espírito. Prossigamos. E onde está o Espírito do Senhor? Ouça bem, primeiro ele diz: quando se converter ao Senhor, então se tirará o véu. Aí este Senhor que você vai dizer, esse Senhor é Jesus Cristo, sim. Se você disser, esse Senhor é Deus, sim. E quem mais é esse Senhor? Ora, o Senhor é o Espírito, amado. Aqui está muito claro, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, então? O Senhor é o Espírito. E esse Espírito, eu não estou aqui desdobrando, eu estou apenas repetindo o que diz a palavra. Ora, o Senhor é o Espírito. E quem é o Espírito? E onde está o Espírito do Senhor? Então o Espírito é Senhor e o Espírito é do Senhor. Então nós temos aqui primeiro, o Senhor é Espírito. Está dizendo que o Espírito é Deus, porque o Senhor é Deus. Só que Paulo, ele vai dizer também, e onde está o Espírito do Senhor? Ou seja, onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade. Versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e esse Senhor aqui quem é? É o Espírito, porque diz, ora, o Senhor é Espírito. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Então, não precisa de sofisma, não precisa de desdobro, apenas precisamos dizer o que diz a Bíblia Sagrada. O Espírito é o Senhor. E Paulo ele vai dizer que só existe um Senhor, que só existe um só Deus e que só existe um só Espírito. A conclusão óbvia nessas palavras aqui é que o Espírito é o Senhor, o Espírito é Deus. Então não estão certos os testemunhas de Jeová em dizer que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. A palavra hebraica lá no Antigo Testamento, em Gênesis 1:2, que diz: e o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. O Espírito de Deus ali, no hebraico, é Rua Elohim. Rua Elohim, Espírito de Deus.
Esse termo rua, que é espírito, ele só é traduzido como força ativa na Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Uma Bíblia totalmente adulterada. Adulterada. Em nenhuma outra Bíblia se traduz rua por força ativa. Claro que você pode dizer, professor, mas o Espírito não é uma força? E eu admito, o Espírito é uma força, assim como o próprio Pai é uma força. Jesus falou, os sacerdotes perguntaram para ele, parece que é em Marcos que diz, és tu o Messias, o Filho de Deus? E ele disse, eu sou, e em breve vereis o Filho do Homem assentado à destra do poder. À destra do poder, ou seja, da força. Então, se você quer considerar o Espírito Santo como uma força, tudo bem, eu considero o Espírito Santo como uma força, mas lembre-se que o Pai também, ele é uma força. Ele é a força de Israel. Ele é o forte de Jacó. É assim que o Antigo Testamento descreve. Para mim não tem problema nenhum você dizer que o Espírito é uma força ativa. Você quer que eu admita que o Espírito é uma força ativa? Ok. Eu, Nathaniel Mendes de Castro, não tenho problema. O Espírito Santo é uma força ativa. Agora, se você quiser que eu concorde que o Espírito Santo é uma força ativa impessoal, aí eu não estou com você, aí você está só, você fica com a sua heresia sozinho. Porque a Bíblia apresenta o Espírito como Deus, como forte de Jacó, como o Deus de Israel, como um espírito pessoal, como um espírito ativo, não como uma força impessoal, como uma energia que não tem poder. Prossigamos a nossa leitura. Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. Vamos aqui, como os hebreus chamam, Irmial. É uma forma hebraica de se chamar Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, que diz o seguinte, ouça bem as palavras. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. No hebraico é Yahvé, Yud-Hei Vav-Hei, nós temos o tetragrama, Yud-Hei Vav-Hei, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai, ou diz Yahvé, ou diz Hashem, ou diz Yud-Hei Vav-Hei. São todas expressões hebraicas. E porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhece a Yahvé? Conhece a Adonai? Conhece a Jeová? Conhece a Yud-Hei Vav-Hei? Porque todos me conhecerão desde o menor até o maior, diz Adonai, diz Jeová, diz Yud-Hei Vav-Hei, diz Hashem. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Não vou ler esse versículo, só até o 34. Então você vê aqui Jeremias falando de um novo concerto. E quem está falando aqui nos lábios de Jeremias é o Senhor, Adonai, Yahvé, o Eterno, Hashem. É Ele que está falando. Só que quando nós chegamos lá em Hebreus, convido aqui para você Hebreus capítulo 8, vamos ver quem falou estas palavras. Eu vou chamar aqui o escritor de Paulo. Paulo, ele pega as mesmas palavras de Jeremias e aplica a alguém. As mesmas palavras. Textualmente ele cita. Hebreus 8, 8, 10, que diz o seguinte. Vamos lá. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. No grego, Kyrios. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. No grego, Kyrios. Estamos no Novo Testamento. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, ao Kyrios, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Aqui você vê que Paulo ele citou textualmente a passagem de Jeremias capítulo 31, 31 a 34. Porém, vamos ler aqui mais um pouco em Hebreus 10, 15 a 17. Você pode dizer, professor, mas até aqui eu não estou vendo nenhuma menção ao Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento diz que foi o Senhor e Paulo aqui está dizendo que foi o Senhor. Então, está tudo certo, mas aqui não está dizendo que é o Espírito Santo. Se acalme. Vamos andar mais um pouco. Hebreus capítulo 10, versículos 15 a 17. Agora Paulo vai explicar quem é este Senhor, o Senhor do novo concerto. Quem é? Diz para nós, Paulo, quem é este Senhor? E também o Espírito Santo. Espera aí. O Espírito Santo. Continuemos. E também o Espírito Santo nos testifica. O que, Paulo? Porque depois de haver dito, o que, Paulo? Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Espera aí. Primeiro Paulo diz assim, e também o Espírito Santo nos testifica. Só que esse Espírito Santo, Paulo vai citar as palavras dele. E este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Paulo primeiro atribui a profecia ao Espírito Santo. E dentro da citação ele diz que é o Senhor que está falando. Agora analise comigo aqui, querido. Eu sei que você é um ser lógico. Eu sei que você é um ser racional. Se Paulo diz assim, e também o Espírito Santo nos testifica. Aí prossegue Paulo, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Se primeiro ele diz que é o Espírito Santo que está falando, e nas palavras ele atribui ao Senhor, aí eu pergunto para você, responda comigo aqui. Analisemos. O Espírito é ou não é o Senhor? O Espírito é ou não é o Senhor? O Senhor é ou não é o Espírito? É óbvio. É a Escritura que está dizendo. Se Paulo pegou a citação referente ao novo concerto de Jeremias, e aqui ele cita novamente em Hebreus 10 e versículo 15 a 17, e coloca na boca do Espírito Santo, e logo em seguida diz que o Espírito Santo é o Senhor, como é que você quer que eu conclua a testemunha de Jeová? Como é que você tem coragem de dizer que o Espírito Santo não é Deus? Como é que você, testemunha de Jeová, tem coragem de ensinar que o Espírito Santo é uma força impessoal, uma força simplesmente ativa, uma energia? Como é que você vem ensinar que o Espírito Santo não é Deus, quando o meu apóstolo Paulo, ele diz claramente que aquele Senhor que fez um novo concerto ali, que Jeremias falou, ele diz que aquele Senhor é o Espírito Santo, porque ouça o que ele diz claramente, Hebreus 10, 17, Hebreus 10, 15, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, o que o Espírito diz? Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. E essa citação aqui é tirada de Jeremias. Lá em Jeremias é o Senhor. E Paulo não está mentindo, ele diz que é o Senhor, só que Paulo antes diz aqui que o Senhor é o Espírito e o Espírito é o Senhor. Acabou. Por que ensinar que o Espírito Santo não é Deus? Por que ensinar isso? Isso é uma heresia e precisa ser combatida, e em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade, em nome do Deus único, eu faço este vídeo para combater esta heresia ariana que é defendida pelos testemunhas de Jeová. A citação que Paulo está fazendo aqui, amados, é de Jeremias 31, 33.
Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Paulo aqui está citando mais uma vez Jeremias 31, 33, o que ele fez em Hebreus 8, 8 a 10, ele faz aqui em Hebreus 10, 15, 16, 17, e essas citações são extraídas de Jeremias 31, 31 a 34. Então aqui ele está dizendo que é o Espírito Santo. E vamos aqui para Isaías capítulo Salmo 95, por favor, para nós encerrarmos o nosso vídeo, para não ficar tão longo. Salmo 95, tá bom, queridos? Salmo 95. Salmo 95, versículo 7 a 11, que diz: ouça bem, assim diz a palavra do Senhor. Salmo capítulo 95, versículo 7 a 11, que diz: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de quem? A voz de Deus. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram. Tentaram quem? A Deus, ao Senhor. Provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quem está falando aqui, amados, é o nosso Deus. É só você ler o versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Se hoje ouvis a sua voz, a voz de quem? A voz do nosso Deus. Prestai bem atenção. Aqui o profeta, o salmista, está relembrando a rebeldia do povo no deserto contra Deus, em Meribá especialmente. Esta mesma palavra, nós vamos para Hebreus 3, 7 a 11. E vamos ver, aqui o profeta, o salmista está dizendo que é Deus, que foi provocado pelos rebeldes do deserto. Mas vamos ver quem é este Deus nas páginas do Novo Testamento aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 3. 7 a 11. Vamos citar o mesmo salmo. Paulo, o que é que diz Paulo? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Espera aí. Mas nós lemos em Salmo 95, 11, que é o Senhor, portanto, se ouvirdes hoje a voz de quem? Do Senhor, do nosso Deus, não endureçais o vosso coração. Você pode ler lá em Salmos 95, 7 a 11, que o texto está falando da rebeldia dos israelitas contra o Senhor, contra o nosso Deus. Mas aquele Senhor, aquele nosso Deus apresentado em Salmo 95, 7 a 11, ele aqui é chamado de o Espírito Santo, que Paulo está dizendo. Hebreus 3, 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. No Antigo Testamento, lá se diz: não entrarão no repouso do nosso Deus, do Senhor. Aqui não entrarão no repouso de quem? Do Espírito Santo, visto que é o Espírito Santo quem está falando. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo. É importante esses detalhes, querido. É importante nós analisarmos esses detalhes. Quando Paulo pega uma profecia que lá no Antigo Testamento é aplicada ao Senhor, e então ele pega e transporta isso, e coloca essa profecia, e o Senhor, ele faz com que o Senhor lá, ele chama de Espírito Santo, o que é que eu posso concluir disso aí? Responda para mim. Eu te faço a pergunta agora. O Espírito é ou não é o Senhor? O Espírito é ou não é Deus? Responda para mim. Paulo está ou não está ensinando que o Espírito Santo é Deus? Responda.
Paulo está assim ensinando que o Espírito é Deus. Não tem outra saída. Os testemunhos de Jeová estão equivocados, mais do que isso, estão ensinando errado. 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 Eles estão com o véu da incredulidade. O diabo cegou o entendimento deles, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a glória de Deus. Mas nós aqui, em nome de Jesus, pela Bíblia Sagrada, estamos desmascarando esta seita e mostrando para você que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é o Senhor. Eu aproveito e digo para você, se você gostou desse ensino, desse vídeo, peço a você agora, por favor, dê um like no meu vídeo, compartilhe, indique o meu vídeo para os teus colegas, peça para eles se inscreverem, me ajude neste trabalho, me ajude. Tudo isso é para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aqui finalizar o nosso estudo. Eu quero acreditar que não ficou dúvidas em você. Para mim ficou claro que o Espírito Santo é Deus. Para mim ficou claro que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus com todas as características do Pai e do Filho. O Espírito Santo é eterno, porque Hebreus 9, deixa eu ver bem aqui, 9:14 diz que ele é eterno. Olha aqui o que diz. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Professor, mas só existe um eterno, justo. E o Pai é eterno. Sim, e o Filho também é eterno. E o Espírito Santo também é apresentado como eterno, porque está dizendo aqui, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Não existe três eternos. Só existe um eterno. Esse eterno, ele é descrito como o Senhor. Esse eterno, ele é chamado de Deus. Esse eterno, ele é o Deus Pai. Esse eterno é o Filho. Esse eterno é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Senhor, o Espírito Santo é o Alfa e o Ômega, o Espírito Santo é o Todo-Poderoso, o Espírito Santo é aquele que era e que é e que há de vir, o Espírito Santo é o que está sentado no trono onde Isaías viu, o Espírito Santo, ele está no Pai, o Pai está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Filho e o Filho está no Espírito Santo. Os três são inconfundíveis, os três são inseparáveis. Na verdade, quando se fala em Deus, está se falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É por isso que Mateus 28:19 diz, portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm autoridade idêntica, autoridade igual. Nenhum é mais poderoso do que o outro. O Pai não é mais poderoso do que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais poderoso do que o Pai. O Pai não é mais poderoso do que o Filho não é mais poderoso do que o Espírito Santo. Os três, eles são unânimes. Eles são um em propósito, em essência, em tudo. Três pessoas, três personas, mas uma só essência, uma só natureza. Não existe três naturezas. Uma natureza é do Pai, outra é do Filho e do Espírito Santo. Não, Senhor. Existe apenas uma natureza divina. Existe apenas Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus. Só existe Deus. Aqueles que dizem que o Pai nunca foi visto, mas que o Filho foi visto nas páginas do Antigo Testamento estão equivocados. Jesus nunca disse que o Pai nunca foi visto. Ele disse, Deus nunca foi visto. Jesus, amigo, ele nunca disse que Deus nunca foi visto. Ele disse que, aliás, ele nunca disse que o Pai nunca foi visto. Ele disse que Deus nunca foi visto. E por Deus nós entendemos a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por Pai nós entendemos aquele que não é o Filho e aquele que não é o Espírito Santo. Por Espírito Santo nós entendemos aquele que não é o Pai e aquele que não é o Filho. E por Filho nós entendemos alguém que é distinto do Pai e do Espírito Santo. Mas a essência chama-se Deus. A essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo chama-se Deus, querido. Chama-se Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém, querido.